Olá, muito boa noite para todo mundo. O dia já se despedia e o sertão escurecia quando a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV chegou no pé desta taioveira gigante que servia de parada boiadeira. E enquanto a pionada vai terminando de armar ali a rancharia, a gente aqui já vai chamando os companheiros e companheiras boiadeiros para formar uma reunião na roda da fogueira e começar já a nossa função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. A gente já falou aqui e disse os companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra da sua audiência já têm sabedência que a metade brideira deste ano presente foi simplesmente o melhor primeiro semestre de toda a história das exportações brasileiras de carne bovina, com o volume embarcado daqui lá para fora, chegando agora a 1.130.000 toneladas, ou 29,1% a mais do que no período correspondente de 2023. Na comparação mês a mês, destes 6 considerados, todos menos o março, foram igualmente os melhores já registrados em relação aos seus pares dos anos passados. E este julho, que já está nos seus dias derradeiros, não só está indo no mesmo trieiro, como muito possivelmente vem a ser nada menos que o melhor de todos os meses, desde que a primeira tonelada do produto brasileiro foi despachada lá para o estrangeiro. Usando sempre os dados divulgados pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, contando só até a terceira semana, já foram exportadas 162.500 toneladas, o que dá uma média diária de 10.800 toneladas, com um espantoso crescimento de 41,5%, pareando com o resultado que tinha sido registrado nestas alturas do 7º mês de 2023. Sem ser surpresa para ninguém, quem continua encabeçando a lista dos maiores compradores da nossa carne bovina no mercado internacional é a China, com 59,5% do total, seguida de muito longe pelos Emirados Árabes Unidos, com 9,8% de participação, e dos Estados Unidos, com 7,1%. Pois então, com o carretão da exportação desembestado na subida da ribanceira, a hora agora é boa para assuntar o jeito que o vento está batendo no eito para saber o que é que deve acontecer na metade derradeira do ano, né? A este respeito, o pessoal da Scott Consultoria acaba de tirar do forno uma pesquisa mostrando que, dos últimos 27 anos, só em 4 os embarques do segundo semestre foram menores do que no primeiro. Mas repare, o amigo pecuarista, que além deste tradicional comportamento altista, agora no 24, o preço do boi brasileiro é o menor entre todos os países fornecedores, ao mesmo tempo em que o valor do dólar em relação ao real está reforçando mais ainda o poder de competição da nossa carne. Aí, juntando tudo, o resultado é que, muito provavelmente, a gente vai comemorar outra vez, né? Não só o melhor mês, mas também o melhor ano do Brasil no mercado mundial. Reafirmando a nossa parceria com os companheiros e companheiras boiadeiros desta e de todas as freguesias e renovando o nosso compromisso de ajudar sempre que alguém tiver alguma dúvida ou precisão para poder tocar melhor o serviço, o Terra Viva DBO na TV reserva este momento da nossa programação praticar uma prosa com os amigos e amigas pecuaristas a respeito do melhor jeito de produzir comida de qualidade na propriedade. Na nossa sessão sobre pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o manejo correto das ervas invasoras. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Eu estou numa área aqui onde esse pedacinho aqui que você está vendo, esse pedaço está no 2º ano de herbicida. Lá atrás foi o 1º ano. Então veja você, olha, aquela área, essa área aqui estava tão suja, até mais suja do que aquela lá. O ano passado foi feito aqui.
a fazenda viu o resultado do uso do herbicida e eles resolveram ampliar. Esse ano aplicou aqui pela segunda vez, tá? E lá foi a primeira vez. Ah, Wagner, mas ainda nós temos invasora aqui na área. Tem. E você não consegue eliminar com uma aplicação. Também não consegue com duas. Mas aqui já controlou mais de 70% da área. E ainda agora, a partir desse próximo ano, já começa a fazer uma catação, fazer as áreas mais localizadas. O que é fundamental, o que é? Fazer uma boa aplicação. Então, por exemplo, se você colocar o gado para rebaixar bem o pasto e depois aplicar o herbicida, você consegue pegar uma plantinha jovem, como essa aqui. Quando o capim ele está alto, acaba abafando e faz um efeito que a gente chama de efeito guarda-chuva. Então, é fundamental que o pecuarista rebaixe esse pasto para que essa planta seja atingida pelo herbicida. E aí ela estaria morrendo. Se feito isso, o resultado poderia ser melhor. Se você me perguntar, não dá para adubar esse pasto? Por hora, não. Por quê? Eu não vou adubar um pasto e dar fertilizante para uma planta daninha. E a planta daninha, essas plantas que ainda estão aqui, elas têm um sistema radicular muito agressivo. Então, a primeira etapa na sua fazenda é controle de plantas daninhas, depois divisão de pastagem e aí sim vem a adubação. Então, vamos intensificar da forma correta. O herbicida, ele é necessário para a gente eliminar as plantas daninhas, as plantas que não são saudáveis, as plantas que são invasoras. Vamos trabalhar dessa forma e a gente vai conseguir uma pecuária mais intensiva, mais produtiva e mais sustentável. Continue nos acompanhando e até a próxima, se Deus quiser. Aproveitando esta aguada lindeira da estrada, a comitiva vai fazer aqui uma parada ligeira, mas não vai demorar nada para a nossa lida marchadeira ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O tempo andou, o relógio correu e o mundo girou. O inverno está entrado e já bem avançado no calendário, a estiagem fez rasoura na pastagem e o resultado disso tudo é que o nosso mercado pecuário agora está na entre-safra, com o dono do frigorífico já demonstrando algum padecimento por causa da falta de gado terminado para fazer o abastecimento. Já a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro está bem melhor do que seria o normal e esperado, mesmo com o mês estando no seu trecho derradeiro. Isso enquanto a exportação está demonstrando uma animação extraordinária que nunca tinha sido vista antes. Pois então, para ajudar os companheiros e companheiras pecuaristas a campear informação de qualidade a respeito do que deve acontecer no Eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que está abancado na frente do seu computador, na casa dele, que fica em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Pedro. Mais uma vez é uma grande satisfação receber sua visita informática aqui no nosso rancho internetico. Eu nem preciso mais falar que você é da casa, né? Porque isso já faz bastante tempo, né? Muito obrigado, viu, Sidney? É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo essas informações do mercado, tudo que a gente está vendo e acompanhando aqui na Scott. Muito bom. Ô Pedro, considerando que nessas alturas atuais do ano, né, praticamente não tem mais boi de capim, né? Como é que está, então, a oferta de gado terminado na praça?
Exatamente, você pontuou muito bem, né, a questão da chegada do inverno e a gente já está sofrendo aí a questão das pastagens. Pessoal, então começa a ter uma oferta bem mais enxuta de bovinos, até porque confinamento ainda não saiu de verdade, a gente ainda está com volumes bem baixos. Então essa oferta de gado terminado está bastante enxuta, o que acaba levar momentaneamente essas altas aí no preço da arroba do boi gordo, que é o que a gente tem visto, né, sem parar, praticamente a semana anterior e essa semana vieram de altas para as mais diversas praças pecuárias aqui no nosso país, né? São Paulo, referência aí, 225 até 230 reais por arroba, dependendo do boi comum, boi China, e mais altas são previstas até o fim dessa semana. Muito bom. Bom, falando assim no geral das principais regiões de criação e comercialização do país, né, Pedro, qual é a situação atual das escalas de abate na indústria? Quando a gente pega aí o cenário como um todo, né, o que a gente está vendo para esse momento são escalas bem mais curtas, inclusive até esses últimos períodos, escalas as menores que a gente viu para esse ano, muito por causa dessa falta de bovinos terminados, né, para a questão da indústria. Então a gente trabalha aí, até mesmo em São Paulo, até 10, até 15 dias em média de escala, e a gente vê para as outras regiões aí, as que têm mais oferta, né, como Mato Grosso, que é o nosso maior rebanho, aí, trabalhando mais próximo dos 15 dias, mas as escalas estão bem mais enxutas, isso mostrando, né, o frigorífico uma necessidade de compra para esse momento. Agora, de que tamanho são, Pedro, os estoques de carne que os frigoríficos ainda têm atualmente, hein? Exatamente, quando a gente pensa muito nisso, né, a gente vê que é um ano de produção recorde. Então a gente está acompanhando esse momento, né, vimos os abates recordes aí, primeiro trimestre, segundo trimestre deve ter sido um volume recorde também, participação de fêmeas muito grande para esse primeiro semestre. Então a produção de carne veio a todo vapor. A gente tem que entender um pouco da questão do consumo para saber como está o estoque dentro das unidades frigoríficas. O consumo que vem bastante positivo, a gente via aí pelo IBGE uma estimativa de que esse ano o consumo de carne ficaria entre 32 a 33 quilos por habitante, né, ao longo do ano, e já vemos algumas estimativas até chegando a 38 quilos, recuperando até os patamares anteriores à pandemia, quando era mais por volta dos 40 quilos, sinal bastante positivo para esse momento, indicando aí que o consumo vem bastante acelerado e a questão também da exportação, pontuou muito bem, né? A questão da demanda externa bastante positiva, possivelmente mais um recorde no mês de julho. Então, mostrando que os estoques estão trabalhando com foco extremamente atender essa demanda de momento. Então, os estoques ainda estão adequados, até por isso nós vemos os preços em alta da cotação da arroba do boi gordo. Agora, normalmente o consumo de carne no Brasil, né, aumenta na metade derradeira do ano. Essa escrita vai ser cumprida agora, mais uma vez, em 2024? Exatamente, possivelmente sim, né? A gente estava até conversando aqui na Scott esses últimos períodos, comentando um pouco, né, sobre essa tendência do volume recorde de bovinos confinados para o segundo semestre, né? Aparecendo aí, o segundo giro costuma ter um volume de bovinos confinados maior, muito por causa desse consumo que vem muito positivo, né? Principalmente nos 3 últimos meses do ano, né? Outubro, novembro e dezembro. Mas pensando por agora também, o consumo é mais positivo, até pensando também na questão da exportação. O segundo semestre costuma ter um volume de exportação maior do que o primeiro. O primeiro já foi recorde, né, comparando primeiros semestres. Se o segundo semestre vier com mais uma possibilidade de recorde, aí a gente fecha o ano com chave de ouro, questão de volume exportado e um faturamento que vem também positivo, mesmo com a queda no preço pago pela tonelada de carne bovina, os volumes em alta acabam compensando. Então, para esse segundo semestre, nós temos aí que ver até a questão da oferta de boiadas, quando que vai chegar realmente. A gente ainda está com volume baixo, a questão de gado confinado, mas deve aumentar para esses próximos momentos, o que deve até dar uma segurada nessa questão da alta, da cotação da arroba do boi gordo. Porém, segundo semestre é sim um momento de maior consumo, maior demanda, e essa demanda, dependendo de como ela for, ela consegue até trazer sim alguns ganhos em relação aos preços pagos pela arroba do boi gordo, assim como costuma acontecer em dezembro, né, que a gente sempre fala, questão 13º, bonificações, o salário chegando, trabalhos temporários, isso movimenta bastante o mercado e acaba trazendo altas na cotação da arroba, porque todo mundo quer comprar um churrasquinho, fazer uma carne ali diferente para o fim do ano e movimentar bastante essa cadeia. Então, o segundo semestre é um momento muito mais movimentado pela demanda do que até pela questão da oferta. Ô Pedro, você está falando aí das exportações, o que é isso que está acontecendo, hein, com o setor exportador do Brasil? Por que essa explosão de vendas, esse aumento destrambelhado aí nos embarques? A gente fala aí de julho, né? Considerando aí, já passou 15 dias úteis de exportação, pegando aí os dados de segunda-feira liberados pela Comex,
A gente vê uma média de exportação de 10,9 mil toneladas embarcadas diariamente. Primeiro semestre recorde, julho, abertura do segundo semestre, possivelmente vai ser um recorde mensal, maior mês de exportação em volume de carne bovina já visto. Isso vem por causa também da cotação da arroba do boi gordo. Comparando aí esse cenário internacional, o Brasil tem a cotação mais baixa da arroba do boi gordo, aí na faixa dos 44, 45 dólares, enquanto nós vemos aí os outros países concorrentes, como o Brasil, como a Austrália, Estados Unidos, com patamares um pouco mais elevados. A Austrália vem um pouquinho mais baixo, na faixa dos 50 até 55 dólares, mas os Estados Unidos, grande concorrente, na faixa dos 100 dólares, praticamente a arroba do boi gordo por lá, o que acaba chamando a atenção dos mercados mundiais. E esse ano nós tivemos aí um recorde de parceiros comerciais, de novas rotas para escoamento, né, da carne bovina, para essa venda. Isso acabou aumentando bastante os volumes de venda aqui do nosso país. Ver o exemplo do Emirados Árabes Unidos, o segundo principal comprador esse ano, que teve aumento de 230% do volume. É claro que com relação à China é um pouquinho mais baixo, mas a China também teve um aumento de volume de carne comprada. Eles estão aproveitando, né, esse momento de baixa do preço da arroba do boi gordo no Brasil no cenário internacional. Né? Isso acaba explodindo o volume de venda, todo mundo procurando comprar a carne brasileira, que é a mais barata no mercado internacional. Né? Muito bom. Tomara que todo mundo consiga ganhar bastante dinheiro daqui para o final de ano, né? Ô Pedro, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. A gente conta com vocês aí para ir acompanhando o mercado, tá bom? Abração para você, um abraço para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, viu, Sidney? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Até. E veja a seguir. Com o trabalhador brasileiro já alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro, mas com a exportação aumentando numa toada desembestada, o comprador de boiada está tendo de pedir favor para o fazendeiro para fazer a carga do caminhão. E a nossa praça boiadeira continua subindo a ribanceira. A gente volta já, aguarde. Fazendo uma parte caprichada do que tinha sobrado na invernada, ainda foi tirado um lote bem ajeitado, sendo que agora vai começar a negociada, que é a parte mais complicada dessa arte de criar e engordar boiada. Pois então, antes de apresentar esse gado no mercado, carece de adquirir na freguesia informação a respeito de preço e cotação para esta nossa mercadoria. Pois então, estando o fim do mês já no alcance da vista, o que está merecendo maior atenção da parte dos companheiros e companheiras pecuaristas é que, nessas alturas do calendário, o salário do trabalhador brasileiro, mesmo tendo aturado mais tempo do que o normal, né, agora já está indo embora. O resultado é que, com o povo sendo de novo obrigado a gostar mais de arroz e feijão com ovo, o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro está apresentando aí um certo esmagrecimento. E o açougueiro já está passando algumas horas de solidão no seu estabelecimento. De qualquer maneira, esta mudança no procedimento do consumidor aqui no mercado caseiro já teve a serventia de ajudar a enxugar o estoque de carne na câmara fria do comerciante varejista, que vai ter de começar a correr logo o eito atrás de mais mercadoria. Por outro lado, no setor exportador, os embarques daqui para o exterior estão crescendo numa toada absolutamente desembestada. E o comprador de boiada está sendo obrigado a aumentar a cotação e ainda pedir favor para o fazendeiro para conseguir fazer a carga do caminhão. Acontece que, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto no estrangeiro, a previsão é de aumento da demanda na metade derradeira do ano. E assuntando bem o jeito e o lado em que o vento está batendo no mercado, não tem nada indicando que desta vez o carretão possa tomar um rumo diferente. E aí o dono do frigorífico vai ter de arrumar jeito de garantir o seu abastecimento, o que ele está fazendo desde já, comprando antecipadamente o gado que está sendo engordado nos confinamentos. Por enquanto, este tipo de oferta está relativamente acanhada e ainda não está sendo suficiente para derrubar o valor da arroba, porque o tamanho do rebanho fechado nesta primeira rodada da atual temporada foi grande sim, mas nem tanto, né? Já para o segundo giro, a boiada terminada no coxo deve ter um substancioso crescimento. E o caso, então, vai ser de tomar muito cuidado para não fazer a conta errada, porque o preço desses animais está sendo fechado agora, né? Nos contratos de venda antecipada. E a nossa praça boiadeira deve continuar na subida da ribanceira, sim, mas possivelmente numa toada mais sossegada.
No balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 5 destas praças a arroba subiu e só em uma ela ainda caiu. A lista destas arribadas foi puxada pelo oeste do Maranhão, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 200 redondos e a vaca para R$ 175 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Espírito Santo, o macho aumentou sozinho, passando para R$ 208. No oeste da Bahia, o fazendeiro não entrega mais bois se não for por R$ 210 ou mais. Nas Alagoas, o frigorífico já está pagando pela vaca R$ 215. Já no Goiás, o mercado andou em rumos desencontrados. Em Goiânia, a capital do estado, o caso foi de melhora para a fêmea, que foi promovida para R$ 200 redondos. Já na região sul, o macho foi rebaixado para R$ 215. Sendo violeiro mais zerado nessa lida e sendo conhecedor dessa vida, eu estou no meu direito e ainda tenho a obrigação de dar orientação para quem está entrando agora nesse eito. O caboclo que quiser empunhar o pinho e seguir nesse caminho, carece de tratar a viola com jeito e carinho. Tocar ela sempre apertada no peito para poder tirar de dentro do seu próprio coração a beleza que sobeja na nossa vida sertaneja. Além de arrematar a nossa apresentação de todo dia aqui na televisão, a recitação dessas prosinhas rimadas, que são de minha própria autoria, também tem a intenção de levantar a bandeira e defender a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira de interferências estrangeiras. Aí, depois de encher alguns cadernos com essas trovinhas de rima pobre, mas de propósito nobre, foi resolvido de ajuntar tudo e publicar, e o resultado está aí nessa fotografia dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição de quem aprecia este nosso jeito de prosear e de versejar. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, daqui e do Brasil inteiro, quiserem saber como fazer para comprar um ou todos os exemplares da coleção, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneybasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Até era o desejo da peonada ficar mais aqui nesta freguesia, mas sendo o tempo o senhor limitador da nossa vontade, a gente tem de fazer a despedida e para não deixar crescer a saudade, já fica marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã mesmo, às 6 horas, às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.